Fala galera, graça e paz, tudo bem? Pastor Ivan Leão aqui novamente em mais um episódio do NasciCast. Hoje é o 9º episódio dessa temporada que a gente está fazendo e eu quero te convidar a você fazer um favor pra gente. Clica aí, curte, comenta, compartilha, divulga isso aí, coloca nos comentários o que você gostou, o que você não está curtindo. Põe nos comentários aí um convidado que você quer que esteja aqui com a gente na semana, pra gente chamar essa pessoa e sentar aqui com ela na mesa e bater esse papo. Lembrando sempre que o NasciCast é o podcast oficial da Nasci. Então, se você quiser acompanhar a gente, você pode acompanhar aí no Nasci pra Deus TV, né? E tem muita coisa boa. A ideia aqui é a gente sentar, conversar, bater papo sobre o reino de Deus, trazer os amigos de Deus, os amigos da nossa casa, os nossos amigos aqui, sentarmos e conversarmos sobre o reino, sobre tudo, sobre família, ministério, tudo o que tiver em alta aí, a gente vai conversar. Hoje eu tenho a alegria de ter um convidado muito especial aqui, que tem um testemunho muito bom, né, com a esposa, com os filhos, né, tem dado um bom testemunho, e ele é um convidado aqui da igreja, né, ele é um pastor aqui também, e eu tenho a alegria de receber aqui hoje o cara mais conhecido como José Rocha. Mas na verdade ele é conhecido como Pastor Rocha. É uma alegria te receber aqui, amigo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu que agradeço o convite, estar aqui com você e com vocês aí de casa. Eu já tenho uma sugestão para convidar. Convido o Trump, ele está em campanha. É capaz dele vir. É capaz dele vir. E eu venho para interpretar. A gente pode porque ser no cancelado. inglês eu deito. No inglês, no The Books on the Table é comigo mesmo. Você sabe que a gente pode ser cancelado, viu, pelo YouTube. Você falou Trump, a gente pode ser cancelado pelo YouTube. Já vai desmonetizar, já vai cair tudo. Meu Deus do céu. Só Jesus. Pastorzão, uma alegria te receber aqui, mano. A alegria minha de estar aqui. Muito bom, né? Eu conheço você desde quando tinha 2 Ivan aí. Desde quando era 2 em 1. Um já se foi. 55 quilos, né? Um já foi, né? Já foi, hein? Já foi. Você perdeu quanto, amigo? Deu 35 por aí. É quase uma pessoa também, né? Quase. Um adolescente, uma criança. Gente, é uma alegria a gente estar aqui, compartilhar do reino de Deus, né? Ter esse tempo aqui junto na mesa, sentar e bater papo e falarmos sobre o reino de Deus. E, amigo, vamos conversar um pouquinho, mas eu queria começar e perguntar, né? Quem é o Rocha? O José Rocha, né? Quem é o Rocha? Quem é assim? É difícil a gente falar da gente, né? É verdade. Mas quem falar do Rocha? Mano, o Rocha é um cara engraçado, mas quem é o Rocha, né? Tirar o pastor um pouquinho de lado. Quem é o Rocha? Fala pra nós. Olha, sabe que o Rocha, uma das coisas que ele mais gosta em mim é o olho azul. É o olho azul. É aquela coisa que ela mais se encantou. Esse rapaz de olho azul, ela ficou encantada. Eu digo, Azul escuro, né? meu Deus, só Jesus. É que só os inteligentes conseguem ter essa percepção. É tipo aquele paletó do Chaves. Exatamente, é só os inteligentes que conseguem ter essa percepção. Eu sou filho da dona Neide, filho do senhor Zé Rocha, finado senhor Zé Júnior, Rocha. pastor, ou é filho? Não, Júnior. Júnior. Meu pai tinha tanta autoestima Uhum. que ele se auto-homenageou colocando o nome dele em mim. Ah, é? Então eu tenho o mesmo nome do meu pai. Meu pai é José da Rocha e eu sou José da Rocha Júnior. Que top, hein? É. Vocês são quantos irmãos, meu amigo? Só eu e minha irmã, somos só dois. Dois. Um casal igual eu também. Econômico. Você é mais novo, mais velho? Eu sou mais novo. Eu também sou Minha irmã mais é 3 anos e meio mais velha. A minha irmã é 6 anos do que eu. Ah, Me diz uma coisa, amigo. Onde você nasceu? eu sou paranaense. Uau! Eu sou paranaense porque o meu pai trabalhou na construção da usina de Itaipu. É sério? Exatamente, na construção de Itaipu. Meu pai trabalhou lá e a minha família foi pra lá. Minha irmã era bem novinha. E além de construir a usina, ele me fez também, me construiu também lá. No Paraná. Me fez lá no Paraná. E eu nasci no Paranaense. hospital da construtora. Que demais! Exatamente, da usina de Itaipu. Então, o Rocha é esse cara do olho azul Ai, Jesus. e nasceu no Paraná. Você veio pra cá com quanto tempo, pastor? Olha, eu era bem novinho. Depois de lá, eu nasci. Conta um pouquinho pra gente aí dessa história. Depois aí. minha família foi pro Pará. Pro Pará. Seu pai trabalhava numa construtora. Exatamente. Depois ele foi a nossa família toda foi pro Pará
Porque lá ele foi trabalhar na outra usina, que é de Tucuruí. E depois, aí nós viemos para São Paulo, para Guarulhos, né? Mais especificamente. Eu devia ter uns 2 anos por aí, 2 anos e meio por aí. E depois meu pai foi trabalhar no Iraque. Foi no Iraque, só que aí ele foi sozinho. E nós ficamos. E olha só que luta, né? Porque não tinha tecnologia que tem hoje, né? Não tinha essas coisas. Não, nem e-mail, né? Fala assim, tinha uma tecnologia que era um e-mail. Tinha, era carta. Minha mãe tem até hoje o bolo de carta. Que ele mandava. Que meu pai mandava. E ela mandava. Até hoje, bolo de carta, assim. Que eles mandavam. Era só por correspondência mesmo. Que legal. Foi quase 2 anos que meu pai trabalhou lá. Aí depois veio pra cá e aí continuamos assim. Amigo, me diz uma coisa. Antes de a gente perguntar como você chegou na Nancy, como foi o seu contato com Cristo, assim? Como vocês se encontraram com Cristo, assim, a família, vocês? Como é que foi isso? Velho, é uma coisa bem muito peculiar, porque eu já nasci num lar cristão. Meus pais... Teu pai já era cristão? Já era. Meu pai se converteu depois de casado. Certo. Minha mãe já era desde berço, já, desde muito novinha. Ela se converteu. E depois, então, a gente já nasci num lar cristão. E o curioso é que quando a gente ia passar férias na casa da minha avó, então, naquela época, a gente era em 5 netos, 5 ou 6 netos, não me recordo. E a gente ia passar férias na casa da minha avó. E minha avó não tinha conversa, vai todo mundo pra igreja. Vai todo mundo pra igreja. Então, era todo Sargento. Todo mundo tomando banho, as 6 crianças escardinhas tomando banho. E depois, não tinha carro. E a pé, pegar a estraiadinha, a ruinha, e todo mundo indo pra igreja, mesmo de férias, na casa da minha avó, deu hora pra igreja. E era bem legal, porque eu não lembro como era o sistema lá, que na hora de tomar banho, minha avó cronometrava tudo. E tinha mais 5 fiscalizando, né? Um tomava banho e 5 fiscalizavam. E quando dava os minutos, não sei, era 5 minutos, exemplo. Uhum. Deu 5 minutos, a gente ia, vó, já deu. Minha avó fala, desliga. A gente ia lá no registro e desligava a água. sem se dar conta que depois era a nossa vez de tomar banho, né? E ia passar também. Ia passar a mesma pura, só a gente gritando, tô ensaboada, era só grito lá. Não tinha conversa. A escadinha, todo mundo indo pra Deus e Amor. Naquela época era Deus e Amor. Deus e Amor. Então, o seu primeiro contato com o Senhor foi na igreja de Deus e Amor? Pra falar a verdade, a igreja da minha avó era Deus e Amor. Mas a igreja que meus pais frequentavam, a primeira lembrança que eu tenho é a igreja Celeste Luz do pastor Toninho. Não era nem assembleia, nada. Não, assim, depois que nós fomos pra assembleia. Uhum. Eu cheguei na assembleia, eu tinha, sei lá, uns 7 anos por aí. Mas a minha primeira lembrança de igreja é na igreja Celeste Luz, Universal Celeste Luz. Que, inclusive fica aqui próximo, aqui no Santa Mena. Na verdade, a sua mentalidade de igreja, você já estava em Guarulhos. Já estava em Guarulhos. Essas outras coisas aí eu nem tenho recordação. Não tem recordação. Nem tenho recordação. E pastor, me diz uma coisa. Quando você, assim, teve esse encontro com Cristo, assim, você... Porque filho de crente não é crentinho, né? O Samuel falou com a gente aqui na semana passada, ele falou, Deus não tem neto, né? Não tem neto. Qual foi o seu contato com Deus? Assim, você falar, cara, eu nasci num lar cristão e tal, mas com 8, 7, 6, eu me lembro, assim, cara, eu tive esse encontro. Como foi assim? Olha, foi na Assembleia, né? Que depois inclusive minha mãe era minha professora na escola dominical. Que demais. Não dava pra bagunçar, né? Só que é a parte chata, né? Que era minha mãe, então eu tinha que ser o aluno mais comportado da sala para dar um bom exemplo. Mas, inclusive, minha mãe foi a primeira que me deu a oportunidade de pregar. Foi minha mãe. Porque ela contava a historinha na escolinha, na escola dominical. E eu falei, mãe, deixa eu contar a historinha um dia. Aí ela falou, deixa. Aí pegou, me passou a lição do professor, me deu várias dicas. Aí chegou na hora, eu fui dar aula. Foi a primeira vez minha mãe que me incentivou. Foi a minha mentora para pregar. Mas que me assim, ensinou homilética. Exatamente, minha mãe. Se alguma coisa der errado, já vai reclamar com a dona Neide. Aí, velho, o que acontece? E aí nós fomos na Assembleia até os 14, 15 anos, fui da Assembleia. Então, minha infância e pré-adolescência, assim, foi na Assembleia. Depois, minha família foi para uma igreja que chamava IEFA, Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. E foi nessa igreja que eu conheci a Érica. A gente é adolescente. Foi nessa igreja que eu comecei a tocar.
Você toca sax, professor? Lá eu tocava guitarra e violão. Mais pra frente que eu passei a tocar sax. Mas o seu encontro com Cristo, assim, você lembra ou não? Aí eu vou te contar o que foi um divisor de águas na minha vida. Depois de lá, aí passei um tempo na Mintre, que é outra igreja que eu tenho só boas recordações, pastor Wilson. E depois de lá eu fui pra Universal. Não. Eu fui. Faz a propaganda aí. Eu sou José Rocha, não sei o quê. Eu sou a Universal. Velho, e por incrível que pareça, a minha Cara, você não tem conversão, cara de a minha conversão, eu considero o antes e o depois na Igreja Universal. É sério? É sério. Velho, desconstruiu tudo que eu imagino, tudo que eu tinha, assim, enfim, aprendido, assim, de religiosidade, aquela coisa toda. E a coisa que mais me impressionou na Igreja Universal é algo que eu não tinha até então, que era um respeito, assim, pela figura do homem de Deus. É algo que me chocou. Uau. O respeito. Aquela reverência no ambiente de culto me chocou. Porque eu não estava acostumado com isso. Nas igrejas que eu tinha frequentado até então, a gente tinha um outro... Não tô falando mal das igrejas. A igreja era maravilhosa. Mas não tinha aquela reverência tão exacerbada. Você está num culto. Exatamente. Isso e tal. Isso me chocou. E eu fui pra lá numa época que eu tava mais rebelde, assim. E essa pessoa que você tá vendo aqui foi bem moldada por Cristo. Foi bastante banco. Foi bastante banco. Já colecionei alguns. Disciplina é meu sobrenome. Meu Deus. Eu fui disciplinado, nem foi tantas assim. Eu fui pra disciplina 2 vezes. 2 vezes. E as 2 vezes foi pelo mesmo motivo. Agora vocês querem saber qual é o motivo? Ai, agora tá tudo... Vai dar um corte. Agora vai dar um corte. Faz suspense. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. As 2 vezes pelo mesmo motivo. Meu Deus do céu. Eu era muito diferente. Muito encrenqueiro. E aí, quando eu fui pra Igreja Universal, eu vi aquele respeito, aquela reverência. É um silêncio tão absurdo, assim, no momento do culto. E aquilo me chocou, me conflitou. E eu fiquei lá em torno de 4 anos. E eu não fiz uma única amizade. E eu ia pra igreja praticamente todos os dias, só não ia aos sábados. E, inclusive, quando eu casei, eu era da Igreja Universal, quando nós casamos, eu e a Érica. E eu não fiz uma única amizade, não servia. Eu simplesmente sentava, foi um tempo de Deus, de tratamento de Deus pra minha vida. Porque eu cresci sempre envolvido com a igreja. E lá eu não me envolvi em nada. Eu ia todos os dias pra sentar e ouvir a palavra. E aquilo foi mudando muita coisa na minha vida. Eu considero essa minha passagem... Esse encontro com Cristo, assim, mais piamente na Universal. Na Igreja Universal. Esse antes e depois teve na Igreja Universal. Nossa, aí foi bom ter passado lá, que depois de lá que eu vim para apacentar. Aí eu já vim bem mais calmo, menos encrenqueiro. Mas você se batizou com quantos anos? Você lembra ou não? Na Assembleia, com 12 anos. 12 anos. 92. Lá tinha carteirinha, né? De batismo? 92. Ô, pastor, e aí você já chegou aqui casado com a pastora Érica? Sim. Aí você, na Universal, você falou que se encontrou com ela. E como foi essa parada aí? Fala pra gente. E a gente já se conhecia, né? Desde 14 anos, desde a nossa adolescência. A gente já conhecia. A Érica foi minha primeira namorada. A Raquel também foi minha primeira namorada. Aí o que aconteceu? Quando a gente se reencontrou, vamos dizer assim, a gente já estava com 20 e poucos anos, como a gente já se conhecia, e a gente, muito embora fosse de igreja diferente, mas a gente frequentava os mesmos amigos, a gente tinha muito amigo em comum, então a gente estava sempre junto. O irmão dela, o Sanarte, é um grande amigo meu. Ela em quantos irmãos, você? Em 4. 3 mulheres e o rapaz, que é o meu cunhado, o Sanarte. E a gente é amigo também desde a infância. Aí o que acontece? A gente não tinha muito o que conhecer, né? Porque já se conhecia desde... Então a gente namorou, assim, na fase adulta, 1 ano e meio, 2 anos. E aí a gente já casou. Já tava com propósito, já foi um namoro. Esse reencontro foi com propósito já de casamento. E ela ia em que igreja? Ela era do Verbo Vivo. E você da Universal? Pastor João Staub.
E o da Universal. E aí ela saiu lá do Verbo tu andava e de foi... paletó e gravata, assim, de... Não, porque eu só era um membro. Achei que você era obreiro. Já fazia, Obreiro. Eu já falava assim, ó. Quando ia embora. Aí eu não, falando assim. Aí esse podcast vai ser cancelado. Ai, Jesus, mas eu só tenho boas recordações da Igreja Universal. Só boas recordações. Meu amigo, que tempo maravilhoso que eu passei lá na igreja. E nas outras igrejas também, que eu tenho. Mas aí me diz uma coisa, vocês casaram e foram pra qual igreja? Porque, Não, na verdade, pastor, deixa isso. eu compartilhar uma coisa com você aqui. Muito jovem muitos jovens, às vezes conhece a moça na mesma igreja e às vezes que nem o senhor não conhece em igreja diferente. Só que na época do namoro nunca fala sobre isso, cara. E vai ter que falar. Porque às vezes o cara fala assim, mano, eu curto a tal igreja. Outro fala, mas eu não curto a tua. Mas, cara, não vai dar pra gente casar e você ficar indo lá e eu aqui. A gente vai ter que definir um lugar. É verdade. Como é que você lembra disso? Como é que foi isso assim? Lembro, e a gente conversou sobre isso. E a Érica, com muita sabedoria, ela era o Verbo é uma igreja de célula. Ela era liderava? líder de célula. Uau, Ela sempre foi muito envolvida, inclusive na igreja que a gente se conheceu, na EFA, eu tocava e ela era do louvor. Que legal. E quase todo o pessoal dos jovens também era envolvido com o ministério infantil, que lá nessa igreja era muito forte. De manhã, a igreja era toda só ministério infantil. Meu Deus. Não tinha culto para adulto, era só para criançada. Tinha um ônibus que pegava a criança nas comunidades e trazia tudo para a igreja, lanche, aquela coisa toda. Então toda a igreja era envolvida com esse trabalho infantil no domingo de manhã. E ela envolvida, eu também, e depois à noite era o culto, e eu no louvor, e ela cantava também no louvor. Inclusive, nosso primeiro ministério aqui na igreja da na antiga Apacentar foi o louvor. Nossa! Ô, James, dá uma oportunidade pro irmão. Foi o louvor! É verdade. Eu acho. Ô, James, dá uma oportunidade pro... Ele tá querendo voltar pro louvor. Ela não tá aparecendo aqui, mas a Débora tá rindo, ela tá bem ali. Ó, sabe o que acontece? Eu acho assim, ó, que o pastor Ney, ele deve ter visto a minha performance no violão, que eu tocava violão. E a Érica cantava. Ele deve ter visto a minha performance no violão, e aí deve ter pensado, meu filho, com aquele jeito de pastor Ney, meu filho, o seu ministério é diaconia. Você toca bem, mas você tocando é um bom diácono. É um bom diácono. Você vai espantar os membros da igreja. Quem tocava, na época, tocava o Theo na guitarra. Mas, só tinha cara fera. Eu tocando violão. Eu liderei o som um tempão. Eu ficava no som. Eu não lembro de você tocando, não. Porque a gente só tocava na equipe que o Mário liderava, que era de sexta-feira. Entendi. Tinha um grupo específico só de sexta. Era um grupo só de sexta-feira. Entendi. E o ensaio era 11 horas da noite. Uau. Porque tinha gente que vinha do serviço, outro vinha da faculdade, e o único horário que dava pra todo mundo era 11. Começava 11 horas da noite o ensaio. Nossa, e aí varava a madrugada. O Plínio era o líder desse grupo. Entendi. O Plínio. Meu Deus. Ô, pastor, e me diz uma coisa. Aí vocês... Como foi essa chegada até aqui? Porque aí, né, hoje nós somos na CI, mas nós éramos apacentar. Como é que foi essa chegada? Assim, o senhor casou. Casaram com quantos anos? Eu tinha 24. E a pastora? Aí ela tinha 27. Porque ela não parece, mas a Erika é mais velha. Eu sei, eu rodei com o pneu murcho, tá certo? Rodou sem óleo. Aí já começa, eu já sei de tudo isso. Ninguém acredita. Aqui ninguém acredita. Pra ninguém ficar comentando. Nossa, nem parece. Ninguém acredita. Mas a Erika é mais velha, por incrível que pareça. Aí, só que o que acontece? A gente passou esse tempo na Igreja Universal e a Erika foi com muita sabedoria. Desde a época do namoro, a gente já conversava sobre isso. Onde ia ficar. Onde ia ficar. E ela ia comigo para a Universal. Então ela abriu mão do ministério, da liderança, de tudo. Inclusive foi o pastor do Verbo que fez o nosso casamento. Uau. O pastor Elias, beijo pro senhor, que na época ele ainda nem tinha sido ordenado ao pastorado. Ele fez nosso casamento e acho que 15 dias depois que foi a ordenação dele, um mês depois, foi bem pertinho assim. Mas ele já pastoreava. Já pastoreava, ele já era o coordenador de várias células lá. E ele fez o nosso casamento, o pastor Elias. E foi também a quem nos mentoreou, assim, naquela fase pré-casamento. A gente ia na casa dele.
Hoje aqui tem o curso de noivos, coisa e tal. É. E lá a gente ia na casa dele e ele falava das questões relacionadas ao casamento. É alguém que eu tenho um carinho assim, muito especial pelo pastor Elias, pela doutora Sara, enfim. Aí o que acontece? Fomos para a Igreja Universal. Só que na Igreja Universal, conforme eu falei, eu ia todo dia, mas eu não tinha nenhuma atividade. E a Érica, a vida inteira envolvida. E ela sentia muita falta disso. Ela sentia muita falta. E foi o tempo de Deus para tratamento da minha vida. E depois a gente falou assim, vamos procurar uma igreja, visitar algumas outras igrejas. E a gente começou a visitar. A gente visitou a Igreja da Graça, lá no Carrão. Visitamos várias igrejas, até aqui em Guarulhos, várias igrejas a gente visitou. E a gente passava de carro na Tiradentes e via... A fachada da igreja. A fachada da igreja e via sempre aquela muvuca de gente na calçada. Porque era um bom clima, a igreja não cabia dentro da igreja. Era a igreja, não cabia dentro da igreja. Não cabia dentro da igreja. E a gente sempre passava assim, via aquela muvuca de gente assim, e ficava assim, não tinha naquela igreja? Que igreja? Aquela que quando a gente passa tem um monte de gente na calçada. Aí a gente viemos visitar um dia. E curioso, olha só como são as coisas, né? Quando eu cheguei na igreja, eu tava meio oprimido, meio endemoniado, né? Porque eu não queria conversa, eu queria continuar no mesmo ritmo. Eu não queria ouvir, não queria me envolver com nada. E a Érica, o olho dela brilhava. Porque ela quero fazer. Eu quero isso. Eu quero. Vendo tudo dos ministérios, o olho dela brilhava. Que ano foi isso? Outubro de 2009. Uau. Que nós chegamos, outubro de 2009. E aí, ela comentava em casa, eu falei, se você quiser se envolver, coisa e tal, vai. Eu não quero. Não quero. Quero só sentar, mesmo ritmo da Universal. Vou, sento, faço meu culto e ponto final. E um dia, velho, a gente tava sentado assim, e normalmente o crente senta sempre no mesmo lugar. É assim, né? Crente sempre... E se alguém chega, tá no lugar dele, ele faz cara feia, né? Faz cara feia. Crente sabe sempre... que é meu lugar, cara? Senta sempre no mesmo lugar. E a gente sentava sempre naquele corredor. Você não sabe a luta que eu passei. Na verdade, que eu tô passando. A gente fez o desafio das cadeiras lá na igreja. Inclusive, se você quiser ajudar a gente no desafio das cadeiras, você pode. Chama no direct aí que a gente vai te ajudar. Mas e aí o irmão falou assim pra mim, pastor, olha só, quando tinha longarina, esse era meu lugar e tal, tá tudo bem. Mas agora, pastor, eu entrei no desafio, esse lugar aqui é meu. Eu falei, não. Cadeira cativa, igual estádio. O cara vai lá e compra. Eu falei, não é teu. Não é assim também, né? Não é assim também. Tem camarote lá também? Tem camarote, cadeira cativa, já vimos que tem. Agora o camarote, com as coxinhas, servindo durante o culto. Passa pipoca, né? Coxinha ali durante o culto. Olha que dog, né? Olha que visionário. Meu Deus, é o camarote. Mano, olha só. Vou lá no camarote. Próximo culto eu vou no camarote, lá no Pimentas. Cara, é muito uma luta. Aí o que acontece? Aí a gente sempre tava no mesmo lugar, né? O crente sempre tá assim, a gente quando ia... Mas o que acontece? Como a gente não era mesmo, tava só visitando, a gente ia uma vez, aí faltava um domingo, faltava outro, ia de novo. E a gente começou a vir assim, esporadicamente. Aí teve um dia, velho, que eu tava sentadinho ali, nisso o pastor... Lembra que a sala dele era bem naquele corredorzinho, saia na sala dele. E a gente tava ali sentadinho, né? Não conhecia ninguém na igreja, eu, a Érica sentada ali, e ele vinha assim... Acho que era no final do culto, ou antes do culto, não me recordo. Ele tava indo em direção à sala dele. E passou pela gente. Quando ele passou pela gente, ele falou assim... vocês estão uns dias que você não vem aqui na igreja. Eu falei... O quê? Como que no meio dessa multidão que as pessoas não conseguem nem sentar nessa igreja, ele me viu e deu falta da gente? Ele falou assim, eu quero conversar com vocês, hein? Aí eu falei... nem sei quem cuidava da agenda dele, ele falou, fala com a tal pessoa, quero conversar com vocês. E aí foi que a gente conversou com o pastor lá no gabinete, contamos a nossa história, né? Aí que a gente falou que eu era músico, eu tocava na igreja, coisa e tal, e por isso que ficou na memória dele que eu tocava, né? Mas aí foi assim, a gente se apresentou e ficamos na igreja. Glória. Escola de servo para sentar. Depois fazer a escola de servo. Quando a gente fez a escola de servo, lembra a casa que era alugada? Lembro. Umas 3 ruas para baixo, assim? Lembro. Foi lá ainda. Eu nem lembro que ano que foi. 2 quarteirão para baixo. Na rua da farmácia ali, né? Na rua da farmácia. Isso, eu nem lembro que ano que foi, mas nós fizemos essa ali. Uau. Naquela casa ali.
3 ruas ali pra baixo da Pastor, igreja. e aí vocês chegaram na Nasci em outubro de 2009 e você lembra quando começaram a se envolver assim ou você não tem Não, essa recordação? perfeitamente, porque eu não queria. Lembro que eu tava endemoniado, eu tava oprimido, né? Aí o que acontece? Quando terminava o culto, o estacionamento... Você já tinha... Hoje aqui o estacionamento é uma maravilha. Mas naquela época o estacionamento era travado. Eu Então, sei o que é quando isso. a gente colocava o carro lá, você já Sei passa o que é essa isso. luta. O A gente passa assim. eu colocava o carro lá e a gente ia normalmente de manhã, né? Eu colocava o carro lá, quando a gente saía do culto, aquele sol, o carro queimando. Eu ficava dentro do carro pra não conversar com ninguém. Olha que oprimido. Brabo. Olha que oprimido. Eu ficava dentro do carro, o carro queimando, eu ficava com ninguém, eu não conversava com ninguém. E aí, a Érica querendo se envolver, conhecer gente. Aí ela pegou, acho que conheceu alguém que era do coral e fizeram um convite pra ela ir pro coral. Então ela foi pro coral. O primeiro ministério que a Érica se envolveu, que eu nunca fui pro coral, ela foi. E ela foi cantar no coral. James era novinho. Era o mini James. Eu tenho foto dele de 2009, cara, um menino. É sua cabeça. Eu tenho. Aí acontece. Aí ela foi pro coral, eu vinha trazer ela nos ensaios, ou ela vinha pro ensaio, mas eu não conhecia ninguém. Teve uma vez que teve uma festa do coral, alguma confraternização, e ela insistiu muito pra eu ir, aí eu fui, mas fui de má vontade, que eu não queria fazer. Mas por quê, pastor? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Agora eu vou falar porque eu fui tanto pro banco. Agora volta lá porque eu fui Vamos lá pro banco agora. O pastor tomou um banco. O pastor Rocha tomou um banco. Tomei banco. E o banco faz bem pras pessoas. Faz. Ó, o primeiro banco que eu tomei, eu era uma pessoa assim muito geniosa. E eu arrumava muita confusão. A primeira vez foi um negócio de som, e arrumei confusão e acabei indo pro banco. Outra vez foi uma discussão que eu tive com o pastor. Aí eram 4 pastores lá na igreja. Eu tive uma discussão com um pastor. E por isso que eu falei que essa questão do respeito ao homem de Deus, a reverência, depois. eu adquiri, aquilo me chocou, porque eu não tinha essa reverência. Esse respeito com o homem de Deus, com a unção que há sobre a pessoa, né? o homem de Deus. E inclusive, Davi respeitou, ele teve a vida de Saul na mão dele. Por duas vezes, né? Por 2 vezes. E ele não por conta de Saul, mas pela unção que havia sobre a vida dele. Então, e é isso que me chocou. E a primeira vez foi discussão. Aí o outro pastor me pôs no banco. Aí a outra vez que eu fui pro banco, confusão, discussão, eu era muito genioso. Aí eu vi outra confusão com o pessoal do som, outra bagunça lá. Aí o pastor, vem cá, meu filho. Você já tem precedente? Vem cá. Você já não é mais réu primário. Não era mais réu primário. Aí eu fui pro banco. E olha só como que era a disciplina. Quando eu fui pro banco, o pastor Eduardo Pedrosa que me colocou no banco. E aí eu tinha que ir na casa dele. Eu não lembro se era uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu tinha que ir na casa dele pra gente orar, bater um papo e ler a Bíblia. Não era assim pro... Toma aí, o banco fica aí. Não, eu tinha que ir na casa dele na época, ele morava aqui no Grupo Uva. E eu ia da minha casa lá no Grupo Uva, na casa dele, tinha horário marcado. Aí eu entrava lá, a gente batia um papo no escritório dele, lá na casa dele. E aí a gente conversava do dia a dia, depois a gente orava. O que você tá aprendendo com esse banco, meu filho? Desse jeito, 2 vezes. Imagina na segunda vez eu de novo lá na casa dele, tocando a campainha. Você tá aqui por quê, filho? Pastor, eu tomei outro banco. Eu lá na casa dele. Você acredita? Tudo por conta de confusão. Deus trata, né? Pastor, e onde virou essa chave? Quando você foi pra Universal, virou essa chave? Foi na Universal. Só que o que acontece? Quando eu estive na Mintre, eu ainda era muito genioso. Esses bancos eu paguei. Você pensa que é por conta da idade, pastor? Ou era... Eu acho que era... Porque nasceu nesse meio e tudo, então acho que não tinha esse respeito. Exatamente. Tipo, eu já ter nascido no meio evangélico, essa coisa, então não tinha esse... Não tinha aquela figura que falou assim, cara, é o pastor, velho. Mano, é a autoridade, ou é o isso, é aquilo. Então eu não tinha isso. Essa chave não tinha virado ainda. E quando eu fui pra Mintre, que eu fui muito tempo na minha juventude da Mintre, tocava na banda, coisa e tal...
E eu ainda era encrenqueiro. E eu arrumava confusão com todo mundo. Eu arrumei confusão com o pessoal da banda, Nossa, eu era tretado com todo mundo. A gente era um nojo. Um nojo. Meu Deus, eu reconheço. O problema tava em mim. O problema tava em mim. E quando eu fui pra Igreja Universal, foi um tratamento de Deus pra mim. Um tratamento. Eu não me envolvi com nada, mas eu fui tratado naquele tempo, literalmente no banco, né? Que eu ia só pra assistir o culto, pra ver lá. Aham. Quando eu vim pra cá, eu já tava mais, né, moldado, mas não queria me envolver. Eu não queria me envolver. A Érica foi pro coral, eu não fui pro coral, mas teve um dia que teve uma festa. Nessa festa, eu falei assim, quero... E a Érica me convidou, fez aquela coisa que a mulher faz. Não, vamos. Tá sozinha, eu lá, todo mundo vai. Tá, vamos. E na época, nessa festa, o Abraão, lembra o Abraão? Lembro. Ele veio e ficou batendo um papo comigo. Eu falei, puxa vida, que cara legal esse aí, né? Beleza, bateu um papo. Depois teve como que chama? Não era Nasci, era o Apacentar da Comunidade. Lembro. E o Couto fez convite para quem tava precisando de voluntários. Uhum. E a Érica pegou e falou assim, vamos lá dar uma força. O coral tinha uma função Pra isso. no Apacentar da Comunidade. E ela falou, olha, vamos lá, o coral vai fazer uma atividade lá, e a gente precisa de homens, isso aqui. Você não, vai lá. Eu falei, não quero, não, vai. E eu fui. Nessa que eu fui, aí fiz mais amizades, me conectei com mais pessoas. Então, na verdade, o Couto foi meu primeiro líder. Lá, porque eu nem servi assim, necessariamente, eu fui como um voluntário lá, para arrastar cadeira, arrumar escola, né? Na escola, foi isso. E aí que eu comecei, assim, fui me libertando, né? Aí que eu fui me libertando. Um dia, olha, escuta isso aí, ó. Um dia eu tô sentado, a coisa de Deus é muito forte. Eu tava sentado assim no culto, né? Sentadinho assim no culto, e tava o pregador pregando. E eu sentado ali, como sempre. Nisso que ele tava pregando, ele desceu e veio andando assim na minha direção. E eu aqui quieto, né? Na minha, assim. E eu sempre falava pra ele, olha, não quero me envolver em nada, se quiser. Eu sempre falava isso. Se terminava o culto, eu ia direto pro carro. Tô ali sentado no culto, amém. O pregador saiu, veio assim na direção, parou assim, pôs a mão no meu ombro e falou assim, olha, o seu ministério ainda não acabou. Meu Deus. Deus tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. O seu ministério não acabou. Tem muita coisa de Deus ainda para acontecer na sua vida e através dela. Eu recebi, ele voltou e continuou a pregação. E falou isso para mim. Sabe quem que foi que entregou essa profecia na minha vida? O Newton Teles. Meu Deus. Ele que estava pregando, desceu e profetizou isso na minha vida. E parou a pregação, veio, entregou, e depois voltou e continuou pregando. E depois, aqui tô, alguns anos depois. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Alguns anos depois, tô eu aqui falando com você, voltando, sei lá, 15 anos no tempo, por aí. 14, 15 anos no tempo. Ô pastor, e aí então você começou servindo depois... Você serviu na Apacentar da Comunidade como voluntário, porque né, até aí não tinha... tem que fazer o ESA, ou hoje que é o Cultura, né? Era voluntário mesmo, como somos até hoje, mas não tinha. E como ficou isso aí? Quando o pastor fez esse culto de sexta-feira, aí ele montou essa equipe. Acho que tinha outros músicos também soltos pela igreja, e aí ele montou essa equipe. Ele sabia que eu tocava, sabia que era cantava, chamou a gente e montou essa equipe de sexta-feira. E a gente começou no ministério propriamente dito, nesse grupo. O André, lembra do Andrezão? Lembro. André Campos? Lembro. Ele tocava bateria nesse grupo. Ele tocava bateria. Aí nós estamos lá e a gente via que ele servia na diaconia. Ele tocava bateria de sexta-feira, mas ele também servia na diaconia. E ele que fez o convite pra gente. Ele falou, vocês não querem... A gente achava bonito, o pessoal da diaconia, assim, achava assim... assim, eles tinham uma excelência, sempre, a diaconia sempre teve uma excelência, isso não vem de agora, desde lá, sempre teve uma excelência no cuidado com as pessoas, isso sempre chamou nossa atenção.
E só fazer um parênteses aqui, né? Daqui a pouco eu volto aí nessa aí. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi a igreja tinha um louvor fantástico, o toque no altar tava no auge, assim, né? Tava no auge. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi a palavra de oferta. E olha que eu via da Universal, mas ouvir pregar oferta como eu ouvi aqui no Apacentar, e depois nasci para Deus, esse ensinamento, eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida em alguém que foi criado dentro da igreja. Dentro da igreja. Que eu vi palavra de oferta toda vez no culto. Às vezes, igreja que é meio, o momento de oferta é até constrangedor. Às vezes o pastor fica até com vergonha. E eu nunca vi alguém falar com tanta sabedoria, com tanta autoridade, com liberdade, como eu vi. Aquilo me chocou. E eu falei, meu Deus. E a palavra de oferta foi algo que me cativou, me prendeu de um jeito que mexeu, tocou em mim. A despeito de um louvor maravilhoso, tudo maravilhoso. Mas a palavra de oferta foi algo que mexeu com você. Mexeu comigo. E o André, voltando aqui, aí o André fez o convite pra gente vir pra diaconia. E aí a gente ficou de sexta-feira e na diaconia. Quando o culto de sexta-feira extinguiu, aí a gente ficou só na diaconia. E na diaconia nós servimos entre oficial, coordenador e líder, na primeira passagem, 11 anos. Agora da segunda eu já perdi as contas. Meu Deus. Eu já perdi as contas. Agora, ô pastor, você chegou aí. Nada, não quero nada com ninguém. Me esquece. Como muitos que estão nos ouvindo e nos vendo. Como muito, como você. Eu já fui igual você que daí. Pastor, você não queria nada. Eu e a Raquel chegamos aqui também não querendo nada. Cara, eu acho que era a síndrome da igreja, era não que ninguém querer nada. Hoje a gente faz tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você chegou nesse formato e tal. Mas você nasceu num lar evangélico e você deve ter ido muito em culto de eis que te digo. Você será isso? Muito. Sobre a sua chamada e o propósito, assim. Quando você discerniu que falou, cara, essa chamada pastoral, da palavra. Eu lembro que a Raquel conta, pastor, que ela ia numa igreja e um pastor assim, e ela até fala, mano, o pastor, eu lembro o pastor Rocha, que ele era moreno assim também, grande, e ele falava pra ela, Raquel, né, você vai ser pastora de ovelhas, Raquel. Você vai ser pastora de ovelhas, Raquel. Falava pra ela. Ela com 7, 8 anos, que uma tia dela levava ela na igreja, uma coisa assim. Mas quando você... É sobre a chamada e o propósito assim na sua vida, quando você teve essa confirmação assim, de falar, cara, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. E não é tocar. Como foi essa trajetória aí? Fala pra gente. Olha, conforme eu falei pra você, eu já nasci no berço evangélico. E quando eu fui criança, eu fui uma criança muito doente. Então, eu tinha todo aquele negócio, não pode tomar gelado, não pode correr, não pode sair. Eu era cheio dos não pode, porque eu fui muito doente. Eu tomei tanta injeção. Era tanto que eu era uma criança que eu nem chorava pra tomar injeção. Aplica aí. Era desse jeito. As enfermeiras ficavam até impressionadas, porque eu nem chorava. Porque era alguma coisa tão comum na minha vida. E internar, todos os hospitais aqui, ó. O antigo Hospital Brasil, Hospital Pio XII, tudo quanto é hospital aqui da região, Bom Clima, eu já fiquei internado de criança. E aí, quando nas minhas internações... Bronquite. Tudo era bronquite. E aí, numa das minhas internações, quando eu ficava internado, meu avô sempre me visitava. Meu avô sempre vinha, ou em casa, ou no hospital, eles davam um jeito. Daqui a pouco quem aparecia, meu avô. E meu avô sempre foi uma pessoa muito emotiva. Muito emotiva. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Meu avô, ele vinha me visitar e ele orava. Sempre orava. E nas orações do meu avô, ele sempre falava assim, pra Deus, cura meu neto, porque ele vai ser pastor. Uau! Eu também tinha 7, 8 anos no máximo. E meu avô falava na oração dele que eu ia ser pastor. Várias vezes, mesmo brincando no quintal, ou na hora que entrava para almoçar, meu avô passava assim e falava assim, que eu sou júnior, né? Na família, pessoa júnior. Ele falava assim, que o Juninho vai ser pastor. Isso ele falava pra mim. Ele não falava pros meus outros primos, mas falava pra mim. Você. Ele falava pra mim que eu ia ser pastor. E várias vezes ele falava, o Juninho é menino de oração. Ele falava isso pra mim. Ele falava desse jeito. O meu avô, ele faleceu quando eu tinha 18 anos. Essa palavra se cumpriu na minha vida.
22 anos depois da morte do meu avô. Não depois que ele falou. Foi 22 anos depois da morte dele. Uau. Mas se cumpriu conforme ele havia profetizado sobre a minha vida. Eu achava que o meu ministério seria o louvor. Eu achava que o meu ministério seria o louvor. Agora, quando a gente chegou aqui na igreja, começou a se envolver com a diaconia, começou a se envolver com os outros ministérios, então essa parte que não fosse o louvor começou a ser despertada. A gente se apaixonou pela diaconia de um jeito que eu não imaginava fazendo outra coisa. E eu achava que minha vida era ser diácono. Até os músicos, que eu toquei com muitos músicos. Eu tocava numa banda com o Luizão. Lembra o Luizão? Lembro. A gente tocou junto na banda, na Mintre. A gente tocou, na época ele tocava trompete. Você vê que ele toca um monte de instrumento. Ele toca contrabaixo, ele toca trompete, ele toca um monte de coisa. A gente tocava. E às vezes as pessoas que me conheciam na época que eu tocava, de banda, de louvor, coisa e tal, às vezes me perguntavam assim: mas você não tá tocando mais? Eu falava: não toco mais. Não, vamos tocar. Não toco mais. Mas como assim você não toca mais? Você não tem saudade? Eu falo: não. Porque a gente se encontrou de um jeito na diaconia que eu não me imaginava mais tocando. Pastor, quem foi o teu líder de diaconia? Ó, quando eu ingressei, era o Wagner Bossi, o pastor Wagner Bossi. Depois, o pastor Leandro. Você sabe que sabe que eu iniciei na diaconia também, né? Eu sei. E na verdade, eu iniciei na diaconia, no louvor, nos jovens, no teatro. Meu Deus. Era 5 ministérios. Aí, pastor, eu lembro que a gente era de um time. Aí tinha um time do Alessandro. Lembra do Alessandro? Vocês lembram do Alessandro ou não? Não. O Alessandro, ele tinha um jargão. Ele falava, ou é sim ou não. Cara, o jargão dele era esse. A palavra do crente é sim ou não, irmão. Não tem essa não. Ele era o Alessandro, o Wagner Boss e tinha o Leandro. Mas eram 3 equipes que tinha. E eu era de uma delas, que eu não lembro. E nessa época que você chegou, 2009, cara, era um tumulto pra fazer o povo sentar. Não sei se você lembra, não dava. Os corredores eram tudo assim. E a gente, quando a gente fazia o culto, todo mundo sentar, a gente passava nos corredores onde estavam os outros diáconos das outras equipes e falava assim, ó, olha pra trás, vocês são incompetentes. A gente conseguiu fazer todo mundo sentar. Cara, não era uma rixa, mas era uma parada que era assim, saudável, era engraçado, era legal, porque a gente falava, vocês não conseguem fazer todo mundo sentar, nós fizemos todo mundo sentar e tal, uma coisa dessa. E aí eu lembro que quando a pastora passou os jovens pra gente, que foi em 2008, isso aí a gente saiu da diaconia. Aí eu acho que você pegou, na época que você pegou, acho que era um líder só e tinha as equipes, porque na época, se eu não me engano, quem até liderava a gente era o pastor Ney. Então o pastor Ney liderava esses 3 caras, que esses caras lideravam a gente, mãe. Entendi. E era essas equipes. Então, quando você chegou na diaconia, era o pastor Wagner. O pastor Wagner Boss. Tem uma situação curiosa, né? Teve um dia que a gente estava tinha um cesto de lixo assim no banheiro, né? E a diaconia fica ali, limpando o banheiro. Às vezes... Organização. Culto, secando, né? Ali com rodo, coisa e tal. E tinha o cesto, assim, que a pessoa secava a mão e jogava o papel no cesto grandão, assim, né? E nisso, o cesto às vezes ficava cheio e tinha um ferro que o pessoal usava para abaixar o papel no lixo, né? Aí um dia, uma moça manifestou dentro do banheiro. Aconteceu. Manifestou dentro do banheiro. Aí, velho, foi bem assim. Aí quando ela manifestou, aí vieram correndo, na época era o André, que era o nosso líder. O André é o nosso líder. Aí o pessoal veio correndo assim e falou: Ô, André, a moça manifestou lá no banheiro. Aí já foi o André, já foi mais outro, e eu também, assim, fomos lá no banheiro, ver como que tá lá pra gente poder entrar dentro do banheiro das mulheres, né? No que a gente entra no banheiro das mulheres, foi bem na hora que a irmã Irene foi pegar o ferro pra baixar o lixo. Só que foi bem na hora que nós entramos. Aí tá a moça endemoniada ali, e a irmã Irene vira com o ferro aqui, parceiro. Ela vira com o ferro. Aí, calma aí, não é assim, não. Meu Deus, Jesus querido.
Atirando na base da pancada. Não, sai, capeta! Meu Deus. Não acredita, velho? Não teve dessa, tem tanta história, né, velho? Meu Deus. Teve uma vez. Tem umas histórias cabulosas. Teve uma vez, mano, que ele chegou. Tinha um rapaz que ele via na igreja e ele tinha o costume de subir no altar. Lembro disso. Subir no altar do nada. Era o que fazia... Sei lá, do nada ele resolvia subir no altar. Aí um dia, lembra que na hora da Santa Ceia, os obreiros ficavam ali... Tudo da frente pressionado. Antes. Descia lá pro estúdio, pegava a Santa Ceia e subia só, na hora. Sei. Nessa hora, os obreiros, o pastor já tinha dado toque, os obreiros tinham descido tudo lá pra baixo. Ninguém lá em cima. Não tinha ninguém lá em cima. Aí eu tô ali só esperando. Nessa época, a diaconia toda ceiava, todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu lembro disso. E aí a diaconia toda lá embaixo, não tinha nenhum obreiro, todo mundo lá embaixo. Aí, o que o bonitão resolve fazer? E aí os pastores subiam no altar, ele pegava a bandeja e ia servir. No que o pastor pegou a bandeja assim pra servir, o bonitão, o cidadão, subiu e veio e abraçou o pastor assim por trás. E ficou abraçado assim. E o pastor com a bandeja, assim com a bandeja. E o cara abraçado assim. Aí, eu não me engano, se foi o Nilton, eu não sei quem foi, que subiu no altar pra tirar o irmão pra pôr lá embaixo. E ele vivia... Tinha vez que o menino tava tocando teclado lá, ele subia, queria ficar mexendo no teclado. Ele é cheio dessas, né? Aí teve um dia... Não sei se eu posso citar nomes. Você acha que eu devo citar? Não. Você acha que eu devo citar? Não. Não é 11 horas ainda. Nome só depois das 11. Não vou citar o nome. Só vou falar o acontecido. Aí tava assim, ó. Tava esse cidadão, esse irmão, que tem uma voz bem forte. E eu, que eu era o coordenador da equipe ali no dia. Na diaconia. Na diaconia. Eu não sei se eu era coordenador ou se era só oficial, não me recordo. E aí, sempre que ele tava no culto, você tinha que ficar meio que na espreita, porque você não sabia a hora que ele ia parar lá. Aí eu tava escalado pra ficar na espreita dele. E eu tô assim, na miúda ali do lado, assim, né? Nisso, esse irmão, que é um anjo, né? Ele chegou assim e veio falar com o cidadão que subia no altar. Eu ali do lado na espreita, ele aqui, e o irmão chegou assim pra trocar uma ideia com ele. Ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa com você, velho. Você não é tão doido assim. Você não tá rasgando nota de 50? Então, eu só vou falar uma coisa pra você. Se eu pegar você mais uma vez naquele alto... O ferro do banheiro do ingresso. Ele falou assim, ó. A sua conversa não vai ser com o pessoal, não. Vai ser comigo. É comigo que você vai conversar. Eu não sei o que aconteceu, mas depois daquele dia ele nunca mais subiu. Aí quando ele terminou de falar, pegou e falou assim, ó, você não quero mais ver você lá naquele altar, não quero mais. Você não é tão doido assim, não sei mais o que. Pegou e falou. E eu tô ali do lado, né? Aí quando ele terminou de falar, eu peguei e falei assim, já sabe, né? E saiu. Ele falou assim, e tenho dito. Mas já passamos cada uma, velho. Cara, teve uma vez que a gente tava sentado e a gente sentava assim, estrategicamente, né? Então, a gente sempre sentava à frente. Então, falava, gente, senta um na ponta, outro na outra ponta. Porque se acontecer alguma coisa no corredor, você dá de fácil acesso ali pra dar um suporte, alguma coisa, né? Cara, teve uma vez que entrou uma mulher, mano, com uma pedra na mão, o pastor nem pregando, a mulher falou, eu vou derrubar esse Golias. Velho, eu não sei de onde ela surgiu. Eu sei que quando nós demos por conta, tipo, ela tava na segunda fileira aqui, na terceira fileira com a pedra na mão. Meu Deus. Cara, foi um negócio... assim, e arrasta ela pra fora. E aí ela, vou derrubar esse Golias. E a gente, cara, aconteciam umas paradas. Mano, no Bom Clima aconteciam umas paradas. Mas eu vou falar com você. Nessas horas, a gente tem que dar um golpe de Krav Maga. Krav Maga? Porque o Krav Maga é uma luta israelense. Se veio de Israel, é santo. É santo. É um golpe santo. É um golpe santo. É um golpe santo. O golpe de Krav Maga é tudo liberado. É tudo liberado. É pra abençoar. Israel. É pra abençoar. É pra abençoar. Eu sei que, pastor, que cara, lá no Bom Clima a gente... Olha, era umas coisas malucas que aconteciam, né? Graças a Deus que parou. Aqui não acontece mais, não. Agora aqui não acontece. Graças a Deus que não acontece mais. Graças a Deus. Oh, Jesus.
Ô, pastor, e aí então se eu vou falar essa parada pra você, tipo, o Júnior vai ser pastor, o Júnior é menino de oração. E aí, pastor? Só que você já tinha pregado alguma coisa? Se eu só essa aula aí, Não. Na minha época de criança, na Assembleia, como eu comecei a dar aula com a minha mãe ali, eu comecei a me desenvolver, de falar aquelas coisas, de expor o texto. E eu comecei a dar aula assim muito frequentemente lá. E pegar gosto por estudar a palavra de Deus, ler livro. Minha mãe sempre assinou e recebia muito livro do pastor Silas. Certo. Minha mãe é uma apoiadora do ministério dele de 20 anos atrás, ou mais. E recebia muito livro pelo correio. Ou seja, eu já perdi a conta de quantos livros eu já li do pastor Silas. Desde a minha infância. Que a mãe mandava ler, vai ler. Não, é porque ela lia. E como já criou aquela vontade, e eu lia. Vendo ela lendo, você falou, vou ler também. Por isso que minha mãe fala que minha irmã sempre foi uma menina estudiosa. Minha irmã sempre foi muito aplicada nos estudos. E eu, estudante. Estudante. Eu estava matriculado na escola, eu era estudante. Era estudante. A minha mãe fala, ela falou assim, eu passava no quarto da Priscila, minha irmã, ela estudando nos livros, eu passava no quarto do Júnior, só Bíblia, só lia Bíblia. Eu só gostava de ler os livros do pastor Silas, eu gostava de ler a Bíblia, e meus cadernos mesmo ficavam tudo lá. Aí o que acontece? Aí, quando eu tinha 14, 15 anos, adolescência, o superintendente da Assembleia, na Assembleia tem o superintendente da escola dominical, ele me chamou para dar aula na escola dos jovens. Só que eu era dos adolescentes. E ele me chamou para dar aula nos jovens. Na classe de jovens. E eu fui dar aula. Com 15 anos? 14 para 15? 14 para 15 anos. E foi uma experiência incrível. Porque todo domingo eu tinha que expor a palavra. Todo domingo. Eu tinha que expor. Então eu me preparava. Mas tinha um caminho assim a seguir? Tinha revistinha. Tinha revistinha. Anual, né? Isso. E aí você expunha o texto, depois vinha as perguntas, respondia as perguntas de todo mundo. E foi um tempo maravilhoso lá na Assembleia. Então tinha uma semente já na palavra, já tinha uma semente. E que ficou adormecida durante um tempo que eu me dediquei ao louvor. E depois reacendeu na época da diaconia. Porque, principalmente na época da coordenação. Porque você tinha que ministrar uma palavra. Tinha que ministrar a palavra. Ô, pastor, me diz uma coisa. Na diaconia, assim, por exemplo, você falou, pastor, eu fui pra Universal e tudo. Você chegou na diaconia e, tipo assim, já chegou alinhadinho? Ou alguém falou, cara, eu vou alinhar esse cara na diaconia, eu vou torcer na diaconia? Porque eu lembro que nós tinha horário. Tinha que vir de gravata. Cara, teve uma vez que eu cheguei pra uma reunião de liderança com a gravata assim no braço. O pastor Ney falou pra mim, a gravata tem que estar no lugar e a camisa fechada. Era meio xiita o bagulho. Mano, a gente era xiita. O pastor Ney não vai assistir esse podcast aqui, mano. Mas era xiita. Xiita ao extremo, mano. Domingo de manhã, 9 da manhã, tu tinha que estar aqui de paletó. Assim, ó. E assim, ó. O calor que tivesse. O calor que tivesse. Mano, eu peguei a época que não tinha ar, pastor. O chão escorregava, mano. De umedecia tanto a igreja que o chão escorregava, mano. Meu Deus. Cara, a gente era xiita. E aí a gente tinha que vir de paletó, gravata. Tinha nas ceias, tudo ceia, sem ceia. O culto era assim. Ó, gravata. Pastor, eu tinha festa com os jovens. Às vezes as festas eram 2, 3 da manhã. No outro dia, 9 da manhã. Tipo, você tinha que estar aqui. Ó, eu vou falar assim pra você. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial é o pastor Leandro. E o pastor Leandro era muito rigoroso, porque ele foi formado nessa escola, né? Essa escola aí. E ele era muito rigoroso com o horário. Ele é muito rigoroso. Roupa, velho, não tinha conversa. E um dia, eu me recordo, era culto de casais, alguma coisa assim. E depois do culto de casais ia até a vigília, só para líderes. Pastores e líderes. O pastor ele fazia muito isso, eu lembro. Fazia muito. Oração de 11 à meia-noite, 11 a 1. Isso aí. Aí ia ter essa oração. E nessa época, o Leandro tinha batataria em frente à igreja, lembra? Lembro. Então, naquele intervalinho, uns foi pra batataria, outros foram pra padaria, outros pra esfirra, que tinha mais ali pra frente. Todo mundo ficou ali porque todo mundo tava na igreja. Que tinha... Salvo alguém que veio do trabalho, de faculdade, mas a maior parte já tava por ali. Vamos comer e voltar, né? E voltar. Aí, a gente tava ali comendo um negócio e tava dando horário.
Só que a gente tava esperando ainda a comida, não tinha chegado pra todo mundo. E todo mundo ali conversaiada, risadaiada. E a Erika, assim, olhando um pro outro, assim, já tava batendo aquela angústia, porque a gente tava na cabeça o pastor Leandro. Porque ele ia pegar o nosso pé, porque ele não admitia atraso. E aí, qualquer atraso, ele já falava assim, ó, final do culto, vamos conversar. Não é já pra ir embora. Era alinhamento. Era alinhamento. Final do culto, qualquer brecha. Final do culto, alinhamento. E aí, eu e a Erika falamos assim, nossa, a gente não quer passar pelo alinhamento. Cancelamos o pedido, nem fizemos pedido, nem comemos, voltamos para a igreja. Quando a gente chegou na igreja, tinha, sei lá, umas 5 pessoas com a gente, contando comigo e com a Erika, mais 3. Era 11 horas que começava? Não sei se era 11 horas. Eu acho que era 11 horas. Deu 11 horas em ponto. O pastor Ney saiu da sala dele, poc, abriu a Bíblia e começou. Só tinha 5. Começou. Aí, velho. Aí começou, né? Daí ele trouxe uma palavra rápida e já ia pra oração, né? Oração. Aí no meio da oração, no finalzinho, aí ele chamava todo mundo. Fazia aquele círculo e tal. Aquela coisa. Aí vamos orar no final. Quando terminou a oração, tava tipo. Aí já tava lotado. Já tava lotado, né? Aí o pastor pegou e falou assim: gente, a gente não pode ser uma liderança frouxa. Nós todos estávamos aqui. A maior parte já moça aqui. E naquele dia, velho, eu olhava pro pastor Leandro, tipo, eu te amo. A gente só escapou. Não foi por nós. Foi por causa dele. Vamos tomar uma alinhada. A gente foi tipo, por temor a ele, porque ele ia chamar a gente pra conversar. E tem coisa assim que parece que é chatice, mas é cuidado. Por isso que eu falo, o temor ao homem de Deus, a hierarquia, isso foi forjado dentro de mim. Esse respeito. Às vezes parece, é uma chatice. Não, é um cuidado do seu líder. É um cuidado. Ele é alguém que Deus colocou sobre nós, ou sobre você que está nos ouvindo, que serve em algum ministério, para cuidar, para pastorear a sua vida. É isso mesmo. Então não é uma chatice, é um cuidado. E o cuidado nos preserva. Nos preserva. Hoje eu vejo, naquela época, às vezes a gente não tinha essa visão. Às vezes a gente tinha a visão de submeter a coisa, mas às vezes tomar uma repreensão nunca é bom. Né? Não é legal, né? Não é legal. Em nenhuma situação é legal. Não é legal. Então, por mais que a gente vai amadurecer, você vai melhorar, mas você fala, cara, vacilei. Então você fica assim chateado. E a gente às vezes ia chateado. Hoje eu olho assim pra trás com um coração assim de agradecimento. Eu falei assim, obrigado. Porque eu tive alguém que me mentoreou, que pegou do meu pé, que me forjou para eu melhorar. Senão, para eu não voltar a ser aquele cara de antes, alguém me forjou, pegou para me lapidar. E hoje eu tenho um carinho tão grande pelo pastor Leandro, pela pastora Zilma, que por todas as palavras, repreensões, por tudo, eu sou muito grato a eles. O cara torceu, né, pastor? O cara pegou e colocou a gente no prumo, né? Pois a gente no prumo. Quando ele assumiu a liderança da diaconia, eu já não tava mais, não, pastor. Eu já tava liderando jovens. Eu lembro que nessa época eu saí, nós tava, acho que em 5 ministérios. Aí a gente saiu, ficamos nos jovens e no som. Eu ficava nos jovens e no som. Eu lembro que no som eu ficava na mesa do som e a Raquel ficava na letra, cara. Nossa. A Raquel. Eu lembro que tinha um slide, cara. O slide era tipo Nossa, 1 milhão de música. A Raquel pegou aquele slide e arrumou o slide todo. Era slide. Mano, a gente projetor ainda, mano. A gente é antiga, hein? Era o projetor, não era nem as TV. Depois entrou as TV, depois entrou. Não, a nossa época era o projetor ainda. Mano do céu. E aí a gente foi. Agora, o pastor, me fala uma coisa. Dentro disso tudo, como você caminhou assim? Como foi o caminho para o ministério pastoral? Porque assim, pastor, eu acredito que você vai partilhar do mesmo pensamento que o meu. Eu nunca desejei. E eu não tô julgando quem desejou já, gente. Escuta, presta atenção. A gente não tá aqui. É nobre, né? A gente não tá falando de quem quer e quem não quer. Mas eu nunca tinha almejado. Pastor, eu nunca recebi uma palavra falando assim, cara, tu vai ser um pastor. Nunca. Eu falo pra Raquel, mano, eu sou pastor porque você recebeu a promessa e eu casei com você. E ela fala pra mim, para de graça, que o pastor é você, o homem é você e tal, não sei o quê. Né? Hoje eu já sei, eu tenho esse chamado e tal, eu aceitei, né? O que Deus me deu. Tô brincando. É uma alegria ter isso, né?
poder ter o chamado, né, e participar disso. Mas eu nunca almejei. E eu acredito que você também não. Nunca almejou assim, falar, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero ser pastor. Não. E eu não tô julgando aqui, gente, quem fala assim, o cara fala, mano, eu vou trilhar o meu caminho para ser um pastor. Tá tudo bem. É que eu não trilhei esse caminho. Eu sempre fiz, e o cara lá que vai trilhando, ele também vai fazer, né? Mas como é que você descobriu, como é que você caminhou assim, fala, cara, como é que você descobriu? Falou, cara, eu acho que, cara, eu tô caminhando para isso. Falar a verdade, a gente estava assim muito realizado na diaconia, quando a gente servia como oficial, e quando a gente passou a coordenador, a gente tinha saudade de quando era oficial. Porque era muito. Aí você muda a chave, Muda né? a chave. E quando a gente passou a liderar o ministério, a gente ficou com saudade de quando a gente coordenava, porque viram outra chave, são outras demandas, tem outro tudo. E a gente tava assim, super feliz. A gente tava assim, velho, é isso que a gente quer, vamos servir. Sempre imaginei servindo o pastor, servindo a igreja. Foi isso que eu imaginei. Inclusive, quando o pastor falou pra gente que estava já nos observando, nos separando por mistério, pra gente foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Porque a gente nunca fez almejando e a gente nem se julgava assim, à altura. Essa que é a verdade. A gente olhava pra gente e falava, meu Deus, quem somos nós? Na fila do pão. Na fila do pão. Quem sou eu na fila do Né? Quem sou eu na fila do pão? E aí, quando passou, foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Quando eu falei pro meu pai, pra minha mãe, meu Deus, eu lembro, meu finado pai, quando eu falei pra eles, meu Deus... Era vivo ainda, né, Eu pastor? era vivo, meu pai estava aqui na igreja, a nossa consagração, e foi, assim, algo, assim, não tem como descrever palavras, o quanto eles ficaram contentes, o quanto eles me abençoaram, eu e a Érica, quantos nos abençoaram, meu Deus, não tem palavra. E uma coisa que é curiosa com relação ao pastorado, porque a profissão a gente escolhe. O senhor é formado em que hoje, pastor? Eu sou engenheiro civil. Civil. Mas a profissão você escolhe. Eu escolhi a faculdade. Você também tem uma formação. Sistema de formação. Sistema de formação. Tem Escolhi gente que é também. advogado. A gente escolheu ser motorista de Uber, outro professor. A gente escolhe. Ou às vezes a vida nos leva para uma determinada porta e você Entra, né? Não, Entrei, né? Beleza. Agora, o ministério, o pastorado é diferente. Porque é Deus que escolhe. Uau. É Deus que escolhe. Por mais que você queira, que você almeja, você está fazendo uma parte. E dar-te-ei pastores segundo o meu coração, né? Exatamente. Inteligência Exatamente. e sabedoria. Então, lá no Pimentas, Deus não deu uma igreja para você pastorear no Pimentas. Deus gostou muito daquele povo e deu vocês para a igreja. Amém. Que Ele dá, pastores. Então, não somos nós. A gente se coloca na posição, a gente vai fazendo. Mas é Deus que escolhe. Isso Coisa linda, né? é muita honra. É algo assim que a gente não se julga merecedor de tamanha honra. Aliás, se a gente fosse receber o que a gente merece, onde estaríamos? Não, certamente não estaremos aqui. Com certeza. Pastor, e aí o pastor, nessa conversa, despertou assim, você falou, meu Deus, ele tá olhando pra gente pra um suposto chamado, assim, pra falar, cara, é um ministério pastoral. E aí vocês despertou assim, falou, cara, vamos olhar pra isso. Isso foi 2000 e... Nossa, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, né? 2021. Acho que foi 2021. 2020? Foi 20 ou 21, coisa assim. Ô, pastor, agora me diz uma coisa. Antes da gente continuar, deixa eu falar aqui pra vocês. Curte, comenta, compartilha aí, cara. Ajuda a gente com esse podcast aqui. Deixa o seu like, né? Seu like muito nos ajuda, né? Faz a gente enriquecer. Tô brincando. Você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você faz pra conciliar o ministério, o casamento, criação de filhos, a vida, estudo, profissão? Porque assim, o pastor Rocha é pastor aqui na igreja, mas fora daqui tem um Rocha que trabalha, que supre, que tem filhos, né? Os meninos, né? Como é que você consegue administrar isso tudo aí? Olha, eu talvez tenha um privilégio, né? Eu vou dizer que é um privilégio,
Porque durante a pandemia, uma coisa boa, dentro de tanta tragédia, teve uma coisa boa, porque a gente descobriu que pode-se fazer muita coisa em casa. O home office, né? O home office. Hoje, o meu trabalho, eu vou dizer assim, é 90% home office. Eu tenho um escritório e isso me ajuda a estar mais perto dos nossos filhos. Eu tenho a oportunidade de levar na escola, eu busco fazer um lanche para eles, uma outra coisa assim. Lanche, dou almoço para eles, busco a Érica no trabalho. Então, eu tenho a oportunidade de estar muito mais próximo da minha família. E uma coisa que a gente tem em casa é que o sábado, normalmente, é o nosso dia. A gente, obviamente, quando tem atividades na igreja que não tem como, a gente vem. Mas, normalmente, o sábado é o dia que a gente separa, que aí é o dia da gente, é o dia que a gente ou vai ficar em casa, ou vai ser a faxina, ou então a gente vai sair, ou vamos fazer alguma coisa, mas é o nosso dia, né? Então, eu tenho, vamos dizer assim, essa facilidade, né, de trabalhar 90% home office. E aí consegue conciliar tudo. A gente vai conciliando. Vai conciliando, né? Exatamente. Você, qual é o maior desafio disso aí? Eu vou falar assim, a disciplina, ela é uma chave para tudo na vida. A disciplina, ela é muito mais importante que o talento. A disciplina. Então, vamos dizer assim, eu tive um grande desafio quando eu resolvi emagrecer. Porque eu passei... Quando eu tinha até uns 18 anos, eu era magro. E depois eu só engordei. Que eu cheguei a 144 quilos. E há 2, 3 anos atrás, eu resolvi ter uma vida mais disciplinada. Uma parte boa é que eu não imaginava que eu pudesse emagrecer. Eu não tinha essa esperança. Então eu não tinha nem essa expectativa. Eu comecei a fazer a caminhada por ter uma disciplina. Eu falei assim, eu vou me desafiar a fazer uma rotina de exercício. Mas eu não tinha nenhuma pretensão. Eu falei assim, velho, quem vai emagrecer caminhando? 144 quilos. Eu desci a minha rua e subi a rua de trás da minha casa. Eu devo ter demorado, sei lá, 15 minutos. Eu voltei com palma de língua pra fora. Eu cheguei em casa, minha alma chegou 15 minutos depois. E aí eu olhei assim e falei assim, velho, isso não é pra mim. Mas no dia seguinte eu fui porque eu tava assim... Com disciplina. Com disciplina. E eu vou falar assim pra você, a disciplina, ela é uma chave pra tudo na vida. Tudo. Disciplina, organização, é uma chave pra tudo. Então, o meu dia é cronometrado. Então, eu já saio, eu já tenho tudo esquematizado do meu dia para eu poder dar conta. Principalmente como eu trabalho em casa, eu tenho que ser disciplinado para dar conta das minhas demandas profissionais. O pessoal fala do home office, mas na verdade você trabalha tanto quanto tivesse lá no escritório normal, né? Não é, às vezes até mais, porque você já acorda diante do computador, às vezes o almoço tá ali, não é uma coisa que você fala assim, tô no home office, tô sem fazer nada, né? Então, o meu dia é todo cronometradinho, porque eu acordo 6 horas, levanto, dou o primeiro toque lá para os meninos levantar, que eles nunca levantam, dou aquele primeira chamada e vou preparar o café. Aí preparo o café, aí quando o café tá lá arrumando o café, levanto para chamar eles de verdade. Aí um vai tomar banho, o outro vai se arrumar, daqui a pouco todo mundo desce para tomar o café. Cronometrado é hora de deixar eles na escola. Deixei eles na escola, já é a hora de eu fazer meu exercício. O Pedro me deixa 7 horas na porta da escola. Eu corro normalmente ali no Bosque Maia, às vezes corro em outros lugares, mas normalmente ali no Bosque Maia. 7 horas, 7h10 eu tô ali no Bosque Maia. Meu exercício ali é 1h20, 1h e pouquinho. Chego em casa, tomo um banho e começo a trabalhar. Eu já tenho meus horários tudo cronometrado, porque quando dá meio-dia em ponto, eu dou almoço pro Isaías. Porque um estuda de manhã, outro estuda à tarde. Agora o Isaías tá indo correr comigo, que ele tá bem gordinho. Aí vai correr comigo. Então, por que eu tô falando assim, de ser tudo assim, cronometrado? Pra você ter hora. Tem um horário que meu relógio desperta, que é 3 horas. É a hora de eu parar tudo e meu momento de orar. Que é a hora que eu vou ler a palavra, eu tenho que ter esse momento. Porque senão as demandas do dia, ela vai consumindo. Quando você vai ver, já deu hora de pegar a menina, já é serviço. É isso mesmo. Então, a disciplina, ela é fundamental.
Eu vou dizer assim, para você dar conta, se você pegar os maiores empresários, investidores, às vezes eles têm as mesmas 24 horas de qualquer pessoa. Mas tem disciplina. Então, eu vou dizer assim, uma chave para você dar conta de muitas demandas é você ter disciplina. E aí você entra com as coisas da igreja, reunião, atendimento, e você tem que ter disciplina para você poder... E a agenda faz uma diferença, né, pastor? Sim, cara, tem um atendimento, mas eu não tenho agenda. Não, tudo bem, marca outro dia. Aqui, a gente tem que ter essa calma também de olhar para nossa agenda e falar, cara, isso aqui não dá. Vai ter que pôr aqui para outro lugar, vai ter que mover, né? É verdade. Teve um dia que a gente foi fazer um casamento, só que eu já tinha uma pregação numa igreja, já estava agendado. E aí um casal chamou a gente para fazer o casamento deles. E aí a gente queria muito fazer o casamento deles, mas já tinha esse compromisso. Aí a gente falou assim, será que cabe na nossa agenda? Porque a gente já tem um compromisso. Aí fui lá no Google para ver quanto tempo demorava de um compromisso para deslocar até o outro. E aí a gente falou assim, olha, não dá, porque a gente vai atrasar. Por sorte, o pessoal dessa igreja remarcou o evento. Aí deu pra gente fazer o casamento e depois ir na outra agenda. Mas às vezes você tem que falar não. Eu passei por isso no ano passado. Tinha um casamento de manhã, um casamento à tarde e um aniversário de 15 anos à noite. Forte, hein? Cara, eu saí de casa pra Raquel, mano. Preparo físico. Já vai com roupa assim, já vai com a roupa porque vai nos 3 já, porque senão não dá, né? Não tem como. Mas a gente tem que ter um cuidado pra falar não também, né? Pastor, e aí, diante disso, aí você tocou um pouquinho nesse assunto que eu ia falar pra vocês, cuidado com a saúde, assim. A academia não, o senhor faz caminhada mesmo. Velho, na academia, eu até tenho um plano lá na academia, mas na academia eu vou, assim, mais ou menos. Uhum. Mais não vou do que vou. Agora, na caminhada... Agora eu corro, né? Aí eu sou disciplinado. Todo dia. Por que não é na academia? Eu acho que é questão de gosto. Né? Eu peguei gosto por correr. E não peguei gosto pela academia. Eu acho que é gosto. E para o exercício funcionar, você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Um esporte que você gosta. Tem que fazer alguma coisa que você tenha um mínimo de afinidade. Eu sei que dá necessidade. Lógico que a gente não pode também se entregar somente ao prazer. Então, eu ainda tenho que melhorar ainda na minha disciplina para colocar a academia no meu dia. Mas na corrida, eu sou, velho, rigoroso, disciplinado. É algo que você curte fazer? Curto. Hoje eu corri 6,5 km. Uau. Hoje de manhã. 7 horas da manhã eu tava lá no bosque, 6,5 km, aí eu vou para casa. Ô, pastor, me fala uma coisa. Qual é um hobby que você tem, assim? Eu acho que agora é correr. É uma pessoa coisa. E olha que correr é aquela coisa, você volta tudo dolorido, principalmente eu, que a vida inteira é sedentário. Mas vamos lá, né? E quem tá ouvindo, né, hoje, né? Você falando isso, que gosta de correr, mas você começou caminhando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, cara, o pastor tá falando que corre, então eu vou comprar um tênis aqui de corrida, tenho 140 quilos, que nem eu tinha, e vou correr. Tu vai estourar o joelho, calma. Vai fortalecer primeiro, vai fazer uma parada diferente primeiro. E para mim foi, como eu não tinha pretensão de emagrecer, eu só tinha pretensão de cuidar da saúde, de cuidar, de fazer uma atividade, eu comecei muito lentamente. Muito lentamente. Eu aumentava, às vezes, um poste. Eu andei até esse poste. No dia seguinte, eu aumentava um poste. Só assim. Ou depois, quando eu estava com um pouquinho mais, eu aumentava um quarteirão. Se eu virei nessa rua, no outro dia eu virava na outra rua. A minha evolução foi muito lenta. Muito lenta. Por isso que eu nunca me machuquei nesse período de caminhada. Também não sabota, né, professor? Acaba que a gente não se sabota, né? Então, foi muito lentamente. Isso é tudo na vida, né, pastor? Exatamente. Isso é tudo na vida. E uma coisa que é curioso, eu tava assim, tão descrente de poder emagrecer assim, que as pessoas olhavam assim pra mim e falavam assim, nossa, você tá emagrecendo. Eu falava, tá querendo me agradar, né? Ai, obrigado. Tá querendo me agradar. Quando eu fui me pesar, a primeira vez eu já tinha perdido mais de 10 quilos. Uau. Mas esses dias atrás o pastor nem mostrou uma foto minha e tu, ele mandou pra tu. Ai, Jesus. O pastor esconde essa foto. Você tá com ela aí? Você tá com essa foto aí? Tô nada. Deixa eu falar pro Vini pôr na tela aqui pra gente ver. Mas, cara, eu não tô não, ele não me mandou. Se eu tivesse, eu ia mandar o Vini pôr. Eu e você no púlpito, 2 jamantas. Nossa! Jamanta! Não cabia a gente no púlpito, pastor. Tava reforçado, né? Você vê que esse púlpito tá reforçado, né? Não cabia eu e você no púlpito, cara.
Nunca Só vi um versículo curto. Jesus, só Jesus. E na verdade, pastor, assim, isso que você tá falando, isso é fato, porque é pra vida isso, gente. A gente precisa olhar isso pra vida, porque assim, ó, você não começa lendo a Bíblia toda. Começa com um capítulo. Exatamente. Você não começa lendo o livro todo. Começa por um capítulo. Porque às vezes a gente vê falando assim, eu corri 6,5 km hoje. Mas aí o cara fala assim, cara, vou correr amanhã. Cara, corre ande 1 km. O problema da gente é que às vezes a gente desperta para uma coisa e de verdade, a constância é melhor do que a velocidade. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O que traz efeito na nossa vida é a constância. Isso vale. Porque às vezes a gente quer fazer, a gente quer ler, a gente quer fazer e veloz. E não, a gente tem que entender o seguinte, cara, ser constante é melhor do que velocidade. A Raquel tem uma frase, pastor, não é dela, mas ela fala direto isso pra gente. Ela fala assim, ó, metade é melhor que nada. Isso é verdade. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, eu vou começar a fazer de uma vez. Não, e não é. É melhor Mas gradativo. ser constante, nem que for pouco, mas seja constante naquilo que você... Isso vale para tudo, né? Para estudar, ou para orar, ou para ler a palavra, para qualquer área da vida. A gente precisa ser constante. Para ter evolução, você precisa ser constante, né? Ô, pastor, me fala uma coisa. O que você gosta de fazer quando tem um tempinho? Uma hora vaga, assim? Velho, eu sou um cara muito caseiro. Eu gosto mesmo de ficar em casa. Eu não gosto de sair. Por incrível que pareça. Eu saio porque tem que sair. Mas o que eu amo mesmo... É ficar em casa. É ficar em casa. E quando você tá lá, você tem uma praça assim, cara, eu gosto de assistir uma série, eu gosto de um filme, eu gosto de fazer churrasco com meus filhos. O que você gosta de fazer assim, cara, tem esse tempo aqui vago. Eu vou ficar no sofá aqui, cara, sentado. Olha, Não por nada. Tem uma parada assim que você curte? Eu gosto muito de ficar lá conversando com a Érica, com os meninos. Porque filme eu também não... Eu durmo. Filme... Nossa, você é do time eu que... durmo. No cinema eu durmo. Você... Nossa, é assim, ó. E no cinema, não tem aquele cinema que mexe as cadeiras? Sim. Esse é o que eu menos gosto. Porque no melhor do sono, a cadeira mexe, você tem que acordar. Aí eu pego o sono, a cadeira mexe. Velho, no cinema eu durmo, em casa eu durmo. Então, filme eu até gosto. Mas um filme eu assisto em 3 partes. Um filme vira série pra mim. Porque eu tenho que assistir em 3 partes. Porque eu durmo, não tem jeito. Mas você é daqueles que acordam no final do filme e sabem o que aconteceu e fala, cara, tá assim porque aconteceu isso. Sem nada. Só os meninos debochando de mim, que eu dormi no cinema, e falam que eu dormi na melhor parte do filme, e começa toda aquela... Você ficar em casa, um hobbit, curto, senta lá e fico lá enchendo a paciência dos meninos e a paciência da Érica. É um grande hobby pra mim. Encher a paciência. E nisso eu sou um especialista. Eu posso até dar aula. Qualquer hora eu vou dar workshop. Ô, pastor, hoje você está à frente de qual ministério? Hoje a gente coordena a diaconia e o rolê. São os pastores, né? Pastores da diaconia e do rolê. Legal. E tá à frente. Pastor, são 2009, 2019, 10, 15 anos aqui, né? 15? 15. Nós vamos fazer 18, nós vamos fazer 17 anos, né? Eu nasci faz 17 anos esse ano. Né? E a gente tá 15 já aqui com a gente. Quando eu fui falar com o pastor a primeira vez, ele lançou uma palavra profética sobre a nossa vida. Qual foi? Principalmente porque a gente já tinha vindo de tantas igrejas, né? Fez uma vida sacra, né? Celeste Luz, Assembleia, IEFA, Mintre, Universal e Apacentar, que agora eu nasci para Deus. Essas foram as igrejas. E quando a gente veio conversar com o pastor, ele viu todas as igrejas que a gente falou assim. Aí ele falou assim: meu filho, espero que vocês só saiam daqui para ir pro céu. Eu peguei essa palavra para minha vida. Tô com ela até hoje. Espero sair daqui só para ir pro céu. Você sabe que eu me converti na Batista. Minha mãe se converteu na Universal, pastor. Minha mãe e minha irmã se converteu na Universal. Aqui em Guarulhos. Nós mudamos pro interior, eu me converti numa Batista. Dessa Batista, eu saí dela porque eu me mudei para Guarulhos. Então eu vim de uma Batista indicada para outra Batista aqui de Guarulhos. Dessa Batista eu vim para Apacentar. No Apacentar eu tô até hoje. Cara, eu passei... Se você considerar a Convenção Batista, eu só passei por 2 igrejas. A Batista e o Apacentar. Tipo assim, eu não tive outra de falar, cara, eu fui fui na Assembleia, eu fui não sei na onde, Não, eu só tive essas aí. Mas um dia eu até comentei com o pastor Ney, eu falei assim, de todas essas nossa caminhada,
Mas hoje o pastor Ney é o pastor que mais nos pastoreou. Todas essas picadinhas assim. Eu também. Mais tempo. Eu também. A Raquel ficou 10 anos nessa igreja lá no interior, em Bilac. E eu fiquei... Eu cheguei lá em 97. Em 2005 eu vim embora. 7 anos. Eu fiquei em 98 eu me converti. 7, 8 anos eu fiquei lá. Depois eu vim pra cá. E aí em 2007, quando abriu aqui, abriu no final de semana. Eu cheguei no segundo final de semana. Cheguei no segundo final de semana. Ajudou a limpar o salão. Ajudei a limpar o salão. Foi bem no início. Ajudei o ar-condicionado, ajudei a instalar o ar-condicionado, o som. Lembro que o cara veio, instalou o som e o pastor nem chamou no rádio e falou: cara, o cara instalou o som aqui. Eu falei: e aí, ele vai ficar aí pra fazer o culto? Ele falou: não, ele foi embora, tem que chegar aqui e ligar. Falei, vamos embora, vamos fazer. Um monte de botão. Vamos fazer acontecer. Pastor, pra gente começar a encerrar, vamos num ping-pong. Eu falo uma palavra e você responde com uma palavra também. Certo. Certo? Vida. Jesus. Deus. É tudo. Família. Porto seguro. Chamado. Identidade. Propósito. Fazer a vontade de Deus. Comida favorita. Churrasco. Livro. A Bíblia. Filme. Só durmo. Vai falar. O sono. Por incrível que pareça, tem um filme que são 3 horas e eu já assisti acho que umas 5, 6 vezes, que é o Titanic. Tenho até vergonha de falar. Uma série. Tem uma série assim que... eu acho que o Maluco no Pedaço. Maluco no Pedaço. Um livro da Bíblia. Meu Deus. É que cada fase da nossa vida a gente quer um, né? Eu acho que... Mas tem um assim que você fala, cara, esse aqui é meu príncipe, eu curto esse aqui. Eu acho que Jonas. Uma personalidade. Meu pai. Um lugar no mundo. Minha casa. Um personagem bíblico. Paulo. Jesus. É o nosso Salvador. O Espírito Santo. Amigo. Amém. É isso aí. Gente, valeu demais, mano. Muito bom, muito bom. Pastorzão, agradeço. Olha para aquela câmera lá, em 1 minuto. Deixa aí um recado. Fale aí algo que tá no teu coração. Deixe Deus te usar aí, em nome de Jesus. Primeiro, quero mandar um beijo para minha esposa. Te amo. Você é linda. Meu Deus, como eu gosto de dormir de conchinha. Um beijo para os nossos filhos, Isaías, Pedro. Pai, amo vocês. E você que está ouvindo esse podcast até agora, se você ficou aí ouvindo até agora, é porque Deus tem algo na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida o que um dia foi profetizado na minha. Deus tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Basta você dizer sim para Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Foi um grande prazer estar aqui, né? Amém. Gente, esse é o nosso 9º episódio e a gente encerra por aqui. Eu vou marcar. Mais pra frente eu vou marcar outro pra gente falar sobre adoção, amigo. Meu Deus. Vem aqui com o maior prazer. De combinar, eu, você, a pastora Érica, e a gente falar sobre adoção. Vamos armar isso aí depois? Com certeza. Falar, e a gente tirar o tabu, né? Tem um tabu por trás. E a gente falar sobre adoção. Dúvidas, né? Tem várias questões mitos, né? Em torno da adoção. Pra que você que tá aí assistindo, o pastor Rocha adotou os 2 meninos deles, né? O Isaías e o Pedro. E a gente vai falar um tempinho sobre isso. Muito obrigado por ter vindo, amigo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Uma alegria servir a Jesus e estar no reino de Deus junto com você, com a pastora, com os meninos, em nome de Jesus. Meu Deus. Gente, valeu. Muito obrigado. Deus Esse é o NasciCast, podcast oficial da Nasci. A gente encerra por aqui o 9º episódio. Semana que vem tem mais. Vai ser fantástico. Sexta-feira eu tô te esperando. 22 horas, vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo. Valeu. Você nasceu pra Deus, hein? Nasceu pra Deus. Muito bom, muito bom.